Ciência e filosofia compartilham da necessidade de estabelecer critérios analíticos da realidade a partir de um suporte racional e lógico. A razão e a lógica, como instrumento do uso adequado dessa razão, são elementos propiciadores de uma forma de compreensão do mundo capaz de aproximar adequadamente o pensamento do sentido real das coisas, da essência da realidade, podendo estabelecer assim critérios e estabelecer resultados analíticos em que a realidade é devidamente configurada e as falácias são desfeitas porque elas são expressões inadequadas quanto à explicação do mundo, da vida social humana e dos elementos que compõem a natureza onde estamos inseridos. Portanto, filosofia e ciência devem ser saberes em constante diálogo, onde a filosofia pode dar suporte à ciência para o aprofundamento da sua reflexão na explicação do mundo, e onde a ciência pode complementar a filosofia, discutindo aspectos mais associados a uma abordagem empírica da realidade, que não é exatamente a forma como a filosofia optou de se posicionar diante do mundo. Há um elemento de abstração presente no corpo teórico da filosofia que permite a ela pensar temas que estão fora do alcance da possibilidade de compreensão da ciência, que a ciência trabalha com os dados concretos e tangíveis da realidade, todos os elementos de um mundo imanente. Já a filosofia pode estar trabalhando com algumas temáticas de um campo mais transcendente, mas isso não gera uma hostilidade entre esses dois valores de compreensão da vida. Tanto filosofia quanto ciência estão contribuindo decisivamente para o progresso humano no entendimento das questões complexas e simples da vida. Algumas diferenças básicas precisam ser colocadas no que diz respeito ao que a filosofia é e ao que a ciência é. Vimos que na ciência existe uma questão da demonstração empírica. A experiência com os dados concretos da realidade vai determinar, à medida que essas experiências se aprofundam e elas podem ser repetidas e trazer os mesmos resultados ou resultados bem aproximados, isto vai configurar uma possibilidade de afirmar que aquele tema, que aquela realidade, que aquele dado deve ser compreendido a partir desses resultados. Os resultados são adequados e apontam para um grau e um nível de veracidade das coisas. Já na filosofia, como temos sustentado, há algumas percepções de realidades fora do alcance, digamos, da percepção empírica. Tema, por exemplo, ou temas como Deus e realidades outras de natureza metafísica, mas a filosofia está aí observando, porque entende que isso faz parte também do mundo humano. O mundo humano não é apenas aquele mundo dos objetos que estão ao nosso redor e podem ser alcançados pelo exercício dos nossos dons em termos de capacidade de sentidos, pela audição, pela visão, mas há toda uma outra realidade mais abstrata que foge desse imediatismo de uma realidade colocada na sua naturalidade e na sua tangibilidade, que interessa a filosofia observar e interessa a filosofia pensar, porque compõe o quadro mais amplo e geral do que é o ser humano e as suas relações consigo mesmo e com todo o processo da vida em que se insere, seja com outros seres humanos ou com o mundo natural em si. Uma diferença também a ser estabelecida é que há na questão da ciência uma substituição constante, permanente de paradigmas.
Imaginemos, por exemplo, o paradigma geocêntrico que explicou a ordem do mundo a partir do fato de que a Terra ocupava o centro do universo. Esse paradigma acabou sendo substituído na história da ciência moderna pelo paradigma heliocêntrico, a ideia de que não é a Terra e o Sol, sim, que ocupa o centro do universo. Essas mudanças de paradigmas mostram algumas coisas, entre elas que a ciência também tem um elemento de progresso, de evolução. As verdades não são colocadas ali como verdades eternas. Pode ser que uma nova descoberta coloque em xeque algumas considerações racionais que a ciência estabeleceu como explicação de um fato. E agora isso precisa ser superado em nome de uma descoberta outra, nova, que trouxe algumas inquietações e mostrou alguns problemas no que estava consolidado como explicação efetiva da realidade. Então essa mudança de paradigmas na interpretação do mundo é típica da ciência. Já na filosofia nós temos o que eu poderia chamar de um acúmulo de paradigmas, não é uma questão de superação de paradigmas. O platonismo continua como uma expressão possível de pensamento filosófico. O pensamento hegeliano, tanto tempo depois, coloca algumas questões, o pensamento marxista traz outras questões, e uma série de outros sistemas filosóficos e filósofos vão trazendo novas questões para o mundo da filosofia. Mas não é uma questão de uma superação de um paradigma por outro, porque todos os paradigmas construídos até aqui pela filosofia contribuem para uma compreensão mais holística, mais ampla e mais plena do que o ser humano é e significa. Então, essa questão de uma mudança de paradigmas é típico da ciência, mas na filosofia não é uma questão de superação de paradigmas, mas de acúmulo de paradigmas em constante, permanente ebulição dialética na discussão da melhor forma de conhecimento da vida e do conhecimento que conhece a vida. Há uma questão na ciência também que diz respeito à relação dela com a ética. A ciência precisa avançar e às vezes compromete nesse avanço algumas circunstâncias da ética. O conhecimento e o saber científico precisa ter limites éticos, precisa levar em consideração os direitos fundamentais dos seres humanos. E isso a filosofia fica bem atenta. A filosofia observa a ciência o tempo todo, tentando detectar algumas questões no avanço científico que possam ser problemáticos para a vivência humana. Então, esse é um ponto de diálogo, de aproximação necessário entre ciência e filosofia. A ciência vai fazer as suas experiências e a filosofia vai tentando colocar alguns parâmetros éticos necessários para o avanço dessas experiências e discutindo as repercussões do uso do resultado dessas experiências científicas no espaço social. Isso é muito importante, isso é muito decisivo, isso é muito fundamental. Então essa relação ciência-filosofia é uma relação de ajuda mútua, a filosofia ajudando a ciência a pensar melhor o impacto das suas proposições e a ciência ajudando a filosofia também a entender melhor como é o mundo, o que é o mundo, como ele funciona, que é um papel bem específico da ação do pensamento científico. A ciência também é uma experiência colocada no mundo da prática. As observações que se fazem no laboratório, a pesquisa que se faz com o objeto, dessa prática do cientista nasce o saber científico. Ele está ali lidando com o objeto, manipulando o objeto, manuseando o objeto, para extrair do objeto uma compreensão sobre este objeto que seja clara, nítida e coerente com ele. Já na filosofia nós temos uma experiência conceitual. Essa experiência conceitual predomina sobre o aspecto pragmático de observação para a construção do conhecimento, observação da realidade. E diria também que na ciência nós temos a questão de descobrir como o mundo funciona. Esse é o aspecto da ciência, descobrir como o corpo humano funciona, descobrir como a natureza funciona. Então essa descoberta do funcionamento do mundo é um papel específico da investigação científica. Já na filosofia nós temos uma resposta do que é o mundo, ou uma indagação sobre o que é o mundo, qual o seu sentido, qual a sua origem, qual é o significado disso para a vida humana. Então a filosofia tem uma discussão sobre a essência das coisas e o significado último delas.
enquanto que na ciência nós temos a ação de pensamento para detectar o funcionamento das coisas. Filosofia e ciência, portanto, são frutos, ambos os construtos de inteligência, de uma prevalência do elemento racional, da argumentação racional, como fator desencadeador e determinante na elaboração e sistematização do conhecimento. É bem-vindo, portanto, esse diálogo entre filosofia e ciência.